Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zenton Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Zenton Cult, a sessão cultural do Zenton Cast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zenton Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de só ter programa de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Como esse episódio está sendo lançado dia 21 de abril, no dia da Inconfidência Mineira, dia do Tiradentes, e que é um dia antes da data do descobrimento do Brasil, que é 22 de abril, vou falar justamente sobre essa história mal contada, que é a história do Brasil em geral, né? Porque a história que falam aí na escola, na faculdade, sempre aquela história assim de que não, assim, os portugueses eram os malvados, não só os portugueses, mas sei lá, qualquer um que fosse branco, né, fosse o malvadão. Enquanto, né, os índios, os negros, eles são os bonzinhos. É assim que a história do Brasil é contada, né, de heróis e vilões. Sendo que, na realidade, a coisa não é assim. Mas sempre conta aquela coisa, né? Houve sim escravidão de índios, escravidão de negros, mas não dá pra dizer que todo índio, todo negro é simplesmente oprimido, né? Principalmente assim, na questão dos negros, tinha lá a negro que foi assim aforreado e depois acabou tendo escravos. Tem o caso aí, né, de Zumbi dos Palmares, né, que era ali. Ele tinha escravos ali no Quilombo dos Palmares, mas isso é outra história. Mas é bem chato essa coisa de que, né, falando sobre o descobrimento do Brasil, né, tem um documentário do Brasil Paralelo que fala sobre justamente a origem do Brasil, não só do Brasil, mas a origem de Portugal. E, né, de como, né, os portugueses, esse, tudo rolou, fez todo ali um apanhado para justamente chegar aqui, como os portugueses chegaram aqui no Brasil. Fala a questão, por exemplo, a Península Ibérica estava toda tomada pelos mouros, né, pelos muçulmanos. Aí teve lá a região, né, das Astúrias, que é a única que, né, resistia contra os muçulmanos. Isso fez com que tivesse lá reconquista, isso lá pela Idade Média, né? Aí feita toda a reconquista ali da Península Ibérica pelos cristãos. E aí como não tinha assim lugar para conquistar ali na Península Ibérica, né, foram para o mar, né, na época ali das grandes navegações. Foi, né, Cristóvão Colombo, acabou chegando aqui à América, né? E aí, 1500, 22 de abril de 1500, chegou Pedro Álvares Cabral para cá, para o Brasil. Uma coisa que não falam muito, né, tá falando nesse documentário, que Pedro Álvares Cabral ele era grão-mestre da Ordem de Cristo, que veio da Ordem dos Templários. Ou seja, o Brasil foi aí descoberto por um templário, né, tecnicamente, vamos dizer assim.
Fala, o pessoal aí somente da isentosfera, né? Tem certo nojo quando fala. Alguém da direita fala assim, Deus Vult, isso é coisa de obscurantismo. Se acha aí o Templário, né? Explicou muito com o Felipe Martins, né? O assessor da presidência, né? Ele fala que se acha aí o Templário e tal. Também com o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Aí você acha o Templário porque ele fala muito em salvação do Ocidente e tal. Então, o Brasil foi descoberto por um templário, né? Alguém que é da Ordem de Cristo que veio da Ordem dos Templários. Olha que coisa, né? É claro que se você falar isso pra alguém que estuda a história hoje em dia, vai dizer, tá maluco, né? Isso é coisa de obscurantista, olavista, bolsonarista, tudo isto. Porque falam aquela narrativa de que portugueses, um belo dia veio, né? A Cabral veio aqui, tá um belo dia, vamos sair lá de Portugal, vamos aqui pro Brasil, vamos pegar todos os ouros, vamos aí pegar todo o pau-brasil, vamos aí escravizar os índios e pronto. Claro, isso tudo aconteceu, mas bem, né? Não foi assim, por que Cabral veio pra cá? Realmente para, né, evangelizar aqui o Brasil, aqui que veio chamar Brasil, né? Porque primeiro chamou, né, Ilha de Vera Cruz, né, Ilha da Verdadeira Cruz, mas aí viu que não era ilha, virou aí terra de Santa Cruz. Tanto que o Centro Dom Bosco, né, que é o centro católico aqui do Rio de Janeiro, ele fala muito, né, refere muito ao Brasil como a terra de Santa Cruz. Que nome legal, né? Terra de Santa Cruz, mas aí acabou mudando para Brasil, né? Por causa aí do. Aí não sabe direito aí que realmente se foi por causa realmente do pau-brasil e tal, mas enfim, nosso país chama-se assim, né? Brasil. E também, né, o primeiro evento que aconteceu aqui no Brasil foi um grande evento, vou dizer assim, foi uma missa no dia 26 de abril de 1500, levada por Dom Henrique. Então, realmente, nosso país tem origem cristã, né? Isso é que o esquerdista fala muito, né? Quem fala assim, o esquerdista fala quem, né? Muito assim que aprendem, são aí do curso de história, são de esquerda, né? Quase a sua maioria. E falam aquela coisa, os portugueses vieram aqui a impor a fé cristã, no caso aos índios, que tinha ali a sua fé, eles tinham lá os seus deuses e tal. Enfim, aí acabaram impondo sua fé e tal. Aí vem com essa, né? Para sempre a narrativa anticristã. Como eu já falei no episódio do Isentão Cult número 9, né? A cultura anticristã. E aí, digamos assim, junta as coisas, né? Fala essa coisa nos portugueses, nos exploradores malvados, e são cristãos malvados que querem aí, que acabaram impondo a fé deles aos índios, aos pobres índios. Mas o Brasil tem origem cristã, não tem jeito, né? E por conta disso, dessa narrativa de falar mal dos portugueses, falar mal de quem, né, aí deu origem ao nosso país, né, como a gente conhece, acaba fazendo com que as pessoas acabam entrando no imaginário, né, das pessoas, falando, esse Brasil, esse país não dá certo porque vieram os portugueses aqui, aí começou ali, né? Os problemas do Brasil começaram ali na origem, né? Justamente no descobrimento. Aí fala
aquelas coisas, não, tem que ver. A solução é pedir desculpas e devolver o país aos índios, né? Bem, aí fica aquela coisa, né? Os índios eles são, né? Tem vários aí povos nativos aqui, né, indígenas. Só que fica aquela coisa. Como nação que nós conhecemos, não, foi a partir de 1500. Não havia ali uma identidade nacional, assim como a gente conhece, ali antes de 1500. Então, aqui confesso assim, para vocês que eu não sou assim o conhecedor assim de história. Tô falando aqui para vocês um pouco que eu sei. Mas é isso que está acontecendo. Essa cultura, assim, essa coisa de contar a história, né, de heróis e vilões, tipo, os portugueses eram malvados, os índios eram bonzinhos, aliando-se ainda à questão da cultura anticristã, fez o imaginário de que os problemas do Brasil começaram, né, desde o descobrimento. Aqui o negócio é pedir desculpas aos índios e devolver o país para eles. Sendo que. E aí, os índios eles aí saberiam sei lá, como é que seria o Brasil se não tivesse os portugueses? Seria só os índios? Será que o Brasil seria mais evoluído intelectualmente? Ou então até tecnologicamente? Porque os portugueses, claro, sempre pegam os portugueses no aspecto negativo da coisa. Escravidão, exploração, enfim. Mas também eles trouxeram coisas boas para cá. Justamente a fé cristã, falei. No nosso idioma nós falamos português. O idioma deles, nós falamos, né, português, falamos o idioma deles. Né, todo o conhecimento, a questão, né, da educação. Por exemplo, tem até um negócio de projeto querendo que São José de Anchieta ele seja aí o patrono da educação no lugar de Paulo Freire. Porque realmente o José de Anchieta realmente ele ensinava muita coisa até ali para os índios, né? Então realmente os jesuítas, né, contribuíram muito para a educação. Até o Marquês de Pombal, né, acabar expulsando os jesuítas, mas isso é outra história. Mas é isso, né? Fica essa coisa de que os índios são os bonzinhos, os portugueses são os malvados, essa coisa de heróis e vilões, aliada com a cultura anticristã, faz com que o brasileiro ele não tenha muito orgulho de sua nação. Falando esse tipo de coisa de como o problema do Brasil começou justamente no descobrimento. Então é isso, obrigado por ouvirem e até a próxima.